Olá, pessoal! Vamos entender sobre o câncer e, principalmente, o câncer de pâncreas. Carcinogênese é o processo de transformação de tecido normal em tecido cancerígeno. Existem diversos fatores, como, por exemplo, estilo de vida, alimentação, exposições a agentes químicos, fatores genéticos, dos quais podem levar meses, anos para o aparecimento. A neoplasia se dá pelo crescimento de células anormais. No câncer de pâncreas, se chama adenocarcinoma de ilhotas pancreáticas. Nomenclatura. Características gerais das neoplasias. Todos os tumores benignos e malignos apresentam dois componentes básicos. Parênquima, composto por células neoplásicas em proliferação, das quais determina o comportamento e as consequências da doença. Estroma, tecido de sustentação formado por tecido conjuntivo e vasos sanguíneos, o qual define o crescimento e a evolução do tumor. Crescimento tumoral. O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou oncogênese. Geralmente cresce lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa possa aumentar sua quantidade e se tornar um tumor visível. Bases moleculares. Os genes supressores, ou seja, genes de reparo de tumores, atuam como freios das células. Eles codificam proteínas que retardam o crescimento celular e impedem as células de se tornarem malignas. Os oncogenes, por outro lado, codificam proteínas que promovem a perda do controle do crescimento e a alteração de uma célula normal para um estado maligno. Ou seja, os oncogenes aceleram a quantidade de células e formação de tumores. Eles têm efeito dominante na célula, mudando de uma célula normal para a célula maligna. Vamos ver a classificação? As classificações para as neoplasias ou mesequinal são a neoplasia epitelial benigna, a neoplasia epitelial maligna, que é o carcinoma, né? E para os da origem mesequinal é dado o nome de sarcoma. Já quando a gente tem a neoplasia e o mesequinal junto, classificamos como tumor misto. Já as neoplasias embrionárias chamamos de teratomas. Câncer de pâncreas. Para entendermos melhor sobre o assunto, precisamos relembrar rapidamente o que é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula responsável pela produção de insulina, glucagon e pela produção e absorção de enzimas da digestão. Em média, tem de 15 a 25 centímetros de extensão, localizada no abdômen, atrás do estômago e entre o duodeno e o baço, que integra o sistema digestivo e endócrino. Relembrado então sobre o pâncreas, vamos continuar o assunto falando sobre o crescimento tumoral, ou seja, a evolução dessa doença. Entende-se que o pâncreas é dividido entre cabeça, corpo e cauda, e o câncer pode iniciar em qualquer uma dessas partes. Ao crescer, penetra o tecido pancreático até chegar à cápsula que reveste o órgão e a gordura ao seu redor. A partir dessa fase, vai invadir estruturas vizinhas e linfônodos, que são pequenas estruturas que funcionam como filtros para substâncias nocivas. De início, são comprometidos os linfônodos localizados no pâncreas e, em seguida, os linfônodos abdominais mais distantes. Com a progressão, as células malignas se disseminam principalmente para o fígado, causando nódulos, e o peritônio, membrana que recobre os órgãos abdominais, provocando, então, acúmulo de líquido na cavidade abdominal, a ascite. Os pulmões e a pleura também podem ser atingidos. O crescimento costuma ser rápido. No momento do diagnóstico, somente 20 a 30% dos pacientes apresentam um tumor ainda restrito ao pâncreas. Tumores na cabeça do pâncreas podem interferir com a drenagem de bile, que é o líquido digestivo produzido pelo fígado, para o intestino delgado, vesícula biliar e trato biliar. Portanto, icterícia, uma descoloração amarelada da pele e do branco dos olhos, causada pela obstrução do fluxo de bile, é geralmente um sintoma precoce, acompanhada de purulito por todo o corpo como resultado do depósito de cristais de sais biliares sobre a pele. O adenocarcinoma do corpo ou da cauda do pâncreas pode obstruir a veia que drena o baço,
órgão responsável pela produção, monitoramento, armazenamento e destruição das células sanguíneas, tendo como resultado aumento das dimensões do baço, esplenomegalia. A obstrução também pode fazer com que as veias se inflamem e ficam tortuosas, varizes, ao redor do esôfago, varizes esofágicas, e do estômago. O rompimento dessas varizes podem causar hemorragia grave, sobretudo no esôfago. Certas células no pâncreas produzem insulina. Na falta delas, causa diabetes. Cerca de 25 a 50% das pessoas podem desenvolver diabetes tipo 2. Também pode causar má absorção de nutrientes, por interferir na produção de enzimas digestivas. Sintomas. Os principais sintomas do câncer de pâncreas são icterícia, dor abdominal, fadiga, perda de peso sem explicação, que no caso é um sintoma muito importante como alerta. Diagnóstico. Geralmente, os sintomas são silenciosos, que no qual é a razão de o câncer ser descoberto em estado já avançado e levar à morte. Os exames realizados são ultrassonografia endoscópica, tomografia, ressonância magnética, exames de sangue e, dependendo dos resultados, pode ser indicada a biópsia. Marcadores tumorais. Marcador tumoral é uma substância encontrada no sangue, urina ou tecidos biológicos que, numa concentração superior a um determinado nível, pode indicar a existência de um câncer. 2 marcadores tumorais são úteis no câncer de pâncreas: o CA19-9 e o CEA. Mas o que são as bases moleculares? São agressões ao genoma, causando mutações no DNA, resultando em modificações progressivas das células, com alterações na sua capacidade de proliferação, diferenciação, sobrevida e interação com o meio ambiente. As bases afetadas nesse câncer são BRCA1 ou BRCA2. Essas bases têm um risco aumentado para câncer de pâncreas. Responsável por cerca de 5% do total dos casos de câncer, o caráter hereditário merece atenção, pois essas alterações podem exponenciar as falhas do DNA e aumentar o número de células com defeito. Também estão associados ao aumento do risco do câncer de CDKN2A, MLH1, MSH2, ATM, PALB2, STK11 e MSH6. Principais tratamentos. Dependendo do tipo e estágio da doença e outros fatores, as opções de tratamento para pacientes com câncer de pâncreas podem incluir cirurgia, tratamento de ablação ou embolização, radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia e controle da dor. Dados estatísticos. No mundo, o câncer de pâncreas é responsável por 331 mil mortes por ano e representa a 4ª causa de morte por câncer em ambos os sexos combinados. Conforme o Globocam, base de dados da Organização Mundial de Saúde, houve 495 mil novos casos de câncer de pâncreas apenas em 2020 no mundo. No mesmo ano, 606 mil pessoas faleceram devido à doença, dado que corresponde à 7ª causa de mortalidade por câncer no planeta. A maioria dos casos de morte, 55%, ocorre em regiões mais desenvolvidas, com taxas que variam entre 7 e 9 por 100 mil em homens e 5 e 6,5 por 100 mil em mulheres, sendo taxas mais baixas nas regiões menos desenvolvidas. Na Europa e nos Estados Unidos da América, o câncer de pâncreas fica entre a 4ª causa de morte em ambos os sexos. Responsável por cerca de 1% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 5% do total de mortes causadas pela doença no Brasil. Já a eficácia, a taxa de mortalidade perioperatória é inferior a 5%, mas as complicações cirúrgicas chegam a 40% dos casos. Infelizmente, a cirurgia radical,
que é o melhor tratamento para o câncer de pâncreas localizado, só é possível em 10 a 30% dos pacientes. Tempo de sobrevida do câncer de pâncreas. O tempo de vida do paciente após o diagnóstico pode variar de acordo com o grau do câncer de pâncreas e localização. De acordo com a Sociedade Americana de Câncer, a taxa de sobrevida para o câncer de pâncreas é localização do tumor, taxa de sobrevida em 5 anos, o localizado é 39%, regional 13% e o distante 3%. Pessoal, agora vamos mostrar imagens reais sobre essa doença. Essa foto mostra um paciente ictérico. Já essa outra imagem mostra ressonância magnética com achado de tumor pancreático. Já nessa outra imagem, mostra o câncer de pâncreas. Finalizamos por aqui, pessoal! E agora, entendido tudo sobre essa doença, deixo aqui uma pergunta. Você já fez seus exames preventivos esse ano?